Bom dia! Bem, a gente está no caminho de discutir certas técnicas de demonstrações gerais que podemos usar para atacar a lógica de certos alvos. E a gente discutiu bastante, na verdade, quase todos os conectivos. A única coisa que a gente não discutiu foi igualdade. E não tem muita coisa para falar sobre igualdade neste momento. Espero que é meio óbvio como usar, se eu ganhar como fato que o A igual, o alfa igual β, o que isso me permite fazer, que eu não podia fazer antes, substituir em qualquer momento que vai aparecer até um subtermo dentro de um termo, que pode ser um subtermo dentro de um termo, dentro de uma fórmula, sei lá, em qualquer momento que vai aparecer um certo alfa, você pode substituir por um certo β, se você já ganhou que elas são iguais. E se você quiser provar que o alfa é igual com β, a ideia é que você vai ter que fazer certos cálculos. Em geral, você vai começar com alfa até chegar no β, ou vice-versa, começar no outro lado até chegar no primeiro. Ou talvez você não consiga achar uma forma direta para chegar de um lado para outro. Você vai pegar um lado, trabalhar, chegar num canto, pegar o outro lado, trabalhar um canto, e se é o mesmo canto aqui no meio, vai ser iguais. Supomos que temos as três propriedades básicas de igualdade, que seria a simetria, que quis dizer, desculpa, a reflexividade, primeiro, que quis dizer que qualquer coisa é igual com ela mesma. A simetria, que quis dizer que se o alfa é igual com β, então o β também é igual com alfa. E a transitividade, que quis dizer o quê? Transitividade seria o quê? Se o alfa é igual ao β e o β é igual ao γ, então é que o alfa é igual ao γ. Consideramos essas coisas como as três leis como dadas, como leis de lógica sobre a igualdade mesmo. E, bem, temos essa lei de substituição, se eu quiser usar como fato que uma certa coisa é igual com outra. E a última coisa que eu prometi falar é uma técnica geral que é chamada reductio ad absurdum, sei lá, redução ao absurdo. Que essa técnica está dizendo, se teu alvo em algum momento na tua prova você já fez certas coisas, sei lá o que, atualmente você quer matar um alvo φ. Ou seja, essa técnica é aplicável em qualquer momento, porque ela não está pressupondo que o teu alvo vai ter uma forma específica, não? Ou apenas para os alvos para todo x, ou não apenas para implicações, apenas para negações, sei lá o quê. Para qualquer alvo que você tem, você pode escrever as palavras mágicas na tua demonstração. Quais são as palavras mágicas? Para chegar num absurdo, suponha o quê? Não φ. Bem, suponha não φ. Talvez nem é teu alvo, talvez é até um resultado intermediário, que em qualquer momento que você quer provar φ para qualquer motivo, você pode falar aí, vou tentar chegar num absurdo supondo o não φ. Então, nos meus dados, assim que eu vou escrever essa frase mágica, nos meus dados eu vou ganhar o quê? O não φ. E agora a pergunta crucial, e muitas vezes acontecem erros aqui, qual o meu alvo agora? Absurdo, não φ, φ mesmo. Espera aí. Eu quero atualizar o meu alvo, ok? Qual vai ser o meu novo alvo? Já ouvi 4 opções. Achar absurdo, essa é uma opção. Achar absurdo significa que o meu alvo é esse. Outra opção é o não φ. Alguém falou que o φ implica... O não φ implica o quê? O absurdo. Tem outra opção? Outra opinião? Ok, só uma dessas três é correta. Qual é? Vamos lá, a segunda com certeza não é. Se fosse assim, eu teria acomodado uma coisa, meu alvo seria igual a essa coisa, eu poderia provar qualquer coisa, apenas falando, vamos supor que não é, realmente não é, pronto. Tá, então com certeza não é.
essa coisa aqui, se eu ia atacar essa coisa, eu ia falar o quê? Suponha não fui ganhar de novo a mesma coisa que já tinha para achar num absurdo. Não, a ideia é que realmente para chegar num absurdo, ou seja, teu objetivo depois dessa suposição é achar um absurdo. E eu vou repetir uma coisa que falei na última aula, esse absurdo é bem provável que não vai ter algo a ver diretamente com esse, com o fim. Então, segundo, esqueça essa ideia que você vai supor ou não fim e agora você quer provar o fim. Não, se você supor ou não fim, você não vai chegar no fim. Você vai supor a negação do que você quer e mostrar que essa possibilidade, ou seja, negar o teu alvo, ia destruir o mundo inteiro. Fale. Uma pergunta que talvez não seja necessário responder agora, mas Tonhão, professor de matemática, diz que uma prova por absurdo é mais fraca que uma prova direta, né? Não, é uma discussão grande. Em geral, vamos preferir não atacar uma coisa por absurdo se a gente consegue atacar um conectivo diretamente. Agora, realmente, temos umas outras lógicas que têm certas vantagens mais construtivas, podemos dizer, onde você não teria o direito de usar essa técnica, porque o que a gente está fazendo aqui, no final das contas, tipo, como posso falar under the carpet? Abaixo do carpete? Posso ou não? Faz sentido em português essa frase? Ok. Ok, dos panos? Ok, então, enfim, abaixo dos panos, carpete, sei lá o que está acontecendo aqui que estou falando, o fim é a mesma coisa como o não fim. Agora, se eu aceitar essa como uma lei, e a gente vai aceitar essa como uma lei, porque a gente trabalha em matemática clássica, onde essa é uma lei válida, alguém poderia falar, esqueça, não sei o que significa reductio ad absurdum, não sei essa técnica, nem confio nela, mas o que eu vou fazer agora? Meu alvo atual é o fim, então eu vou substituir ele como uma coisa que é equivalente ao não fim. E agora eu vou lembrar a outra definição que a gente viu em geral, o que era o não psi, de forma geral. A gente viu que isso é equivalente com uma implicação, qual foi? Depende, para que caso? Como? Para o caso psi? Não, para qualquer psi, ou não psi, na verdade a gente viu como botar as negações mais para dentro, mas no final das contas, quando a gente não tinha mais para chegar, a gente descobriu que essa coisa seria equivalente. O psi implica absurdo, sim. Então, se eu aplicar essa lei aqui, isso vai acabar sendo equivalente com o quê? O não fim, né? O não fim implica absurdo. Agora, cheguei numa forma onde eu sei como atacar o meu alvo, que é uma implicação. Vou atacar como? Suponho o lado esquerdo, então vou ganhar como dado o quê? O não fim e meu alvo atual vai acabar no lado direito, que seria o absurdo. Aí, praticamente o que eu fiz, tudo isso que eu fiz seria uma justificativa para por que funciona o reductio ad absurdum. E então a ideia é que se você aceita isso como lei, você está numa lógica clássica, como a gente fala, essa técnica é na tua disposição. Agora, para motivos que talvez a gente vai encontrar pouco desses motivos na unidade 3, não tenho certeza, depende de quando a gente vai andar, a gente talvez vai apreciar pouco uma vantagem de evitar esse tipo de lógica, mas falando classicamente, tudo isso aqui é válido, tudo isso faz sentido, e a gente vai trabalhar com essa lei como válida, então estamos de boas. Bem, então, temos várias técnicas na nossa disposição para matar alvos em geral. A gente viu como tratar negações também. Podemos começar agora, talvez, o próximo assunto que seria importantíssimo, que é definir os naturais de uma maneira aceitável e definir operações neles, e o mais importante ainda, provar propriedades, porque precisamos entender muito bem uma outra técnica, que vai ser a última que a gente vai ver aqui, provas por indução. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tentar definir os naturais. Só que o que eu acabei de falar não é verdade.
Então, eu quero definir uma coisa que eu vou chamar de nat. Exatamente, estou roubando aqui, falando nat em vez de natural, porque a minha ideia é que número natural é uma coisa lá no mundo das nuvens, e eu não quero definir realmente o que significa 5. Eu quero apenas dar uns certos numerais, definir formalmente esses numerais, que vou acabar usando esses como numerais para os números naturais. A gente já brincou um pouco com uma coisa assim. Eu vou dar a primeira definição, que vai ser com palavras, que vai ter essa forma. Esse donut aqui, essa coisa redonda, é um nat. Segunda coisa, se n é um nat, então esse símbolo aqui, que parece uma cobra, sei lá, na frente desse n, é um nat. Estou falando dessas besteiras de cobras, donuts, sei lá o que, é para enfatizar que esse não é o zero, e esse que estou botando não é literalmente uma operação de sucessor. Quero ver eles apenas como parte da minha sintaxe. E acabou. E esse acabou quer dizer que ou eu não vou escrever nada mais, ou eu vou escrever nada mais. A ideia é que se você terminar a tua definição nessa maneira, a gente está entendendo que nada mais é um nat. Se eu ficar no pé da letra e não escrever essa coisa, e alguém me perguntar, ei, essa coisa aqui é um nat, eu não posso dizer sim, mas eu também não posso dizer não, porque ficaria aberto aqui essa possibilidade. Mas a gente não vai ficar escrevendo esse nada mais o tempo todo. A ideia é que quando você define uma coisa, se uma coisa não atende essas especificações, aqui esses casos, a ideia é que não vai ser natural, então essa coisa não vai acabar sendo um nat. Agora, alguém, por favor, poderia dizer para mim uma maneira bem mais curta de definir a mesma linguagem, tão curta que cabe aqui nesse espacinho? BNF, sim. Gramática, como seria? Sim. Sim. Redondo, certo? Ok, estamos de boas. Muito bem. Então, com essa metade, um quarto de linha, eu consegui gerar essa linguagem que serve para descrever meus números naturais. E agora quero usar ainda mais uma forma que vai ser mais perto. Na verdade, são outros lados, 3 lados de uma moeda estranha. Seria escrever regras de inferência, como a gente está falando. Vou escrever vou escrever a segunda. A ideia é que quero escrever que se você sabe que o n é um nat, se você sabe disso, você pode inferir que esse símbolo na frente dessa coisa é um nat. E quando a gente escreva umas regras de inferência, a gente bota aqui um rótulo para dar um nome para essa regra. Aqui vai ser, o rótulo que eu vou escolher vai ser SUC. Então essa regra corresponde nesse segundo caso aqui. Como poderia escrever como regra uma coisa que corresponde no primeiro? Quero ver mãos. 1, 2, 3, fale. Só uma linha, não sei essa palavra que tu falou. Ok. 0, de baixo ou de cima? De baixo, sim. Qual é essa ideia, então? Vamos ver em geral, e o nome que eu vou dar para isso vai ser, sei lá, 0. Aí, qual a ideia dessa forma de escrita? A gente já encontrou isso, vou repetir porque é importante, a gente vai ficar usando essa notação bastante. A ideia é que abaixo da... Sim, abaixo, né? Não, acima. Acima da linha você tem suas premissas, ou seja, se essas afirmações, esses julgamentos, essas coisas realmente são válidas, você pode inferir que essa coisa aqui é válida também. E se eu ler isso de baixo para cima, posso falar, para provar essa coisa, basta fechar todos esses casos aqui, provar cada um desses casos aqui. Muito bem. Então, usando essas duas coisas, eu poderia escrever aqui uma prova de por que essa coisa aqui é realmente um nat. Então, trabalhando nessa forma, eu vou ficar construindo uma árvore de demonstração. Essa vai ser a raiz lá por baixo. Eu vou falar, posso reduzir esse problema aqui, graças a uma regra que vocês vão falar qual é, para um outro problema que vocês vão falar qual é.
O que eu vou botar aqui acima da linha? Certo? É quanto? 3 vezes 0, então está nada. Vamos concordar entre a gente agora que a gente vai pronunciar esse como 0, esse como 1, 2 e 3. Então aqui vocês podem responder 3, entendendo que quis dizer o numeral número 3. Ok, então, e qual a regra que estou usando aqui? Seria SUC, ok, eu posso continuar da mesma maneira, voltando de novo à mesma regra SUC, e agora seria 2, ok, o 2 é um nata. Se eu parar aqui, o que eu tenho escrito é válido e faz sentido, só que não é uma prova completa do fato que é um nata. O que eu tenho escrito aqui é que, com as coisas que são hipóteses, ou seja, as coisas abertas, que por enquanto é apenas essa, se eu supor essa coisa, então isso também é um nata. E isso é verdade, realmente, se essa coisa é um nat, isso é um nat também. Mas isso não pode contar como uma prova completa do fato que ele é um nat, porque ele depende de uma hipótese extra, ou seja, aqui tem uma coisa aberta ainda, mas posso continuar de boas, de uma maneira óbvia. E agora, qual vai ser a próxima? Qual regra vai ser aqui? O SUC de novo. Preciso chegar aqui. E agora, finalmente, fechei minha árvore, porque para concluir que o Z é nat, eu preciso saber todas essas coisas, ou seja, nada. Posso concluir do nada que o 0 é um nat, que é o que aconteceu aqui. Isso tudo, se eu quero provar, e eu estou focando nesse lado da moeda, se eu focar nesse lado aqui das gramáticas, uma prova seria começar com o nat e fazer as escolhas certas até chegar lá. Então aqui eu escolher o quê? Exatamente, S de nat, nat, e aqui seria S de nat de novo, e escolher o segundo caso mais uma vez, e mais uma vez, segundo caso, e mais uma vez, aí eu estaria aqui, e finalmente eu ia escolher o primeiro caso, aí eu já mostrei que realmente essa gramática pode gerar essa coisa, ou seja, essa expressão realmente é um nat. Agora, se eu ficar nessa coisa, fica muito esquisito, porque eu preciso escrever português. Aí eu ia falar, sei lá, como o 0 é um nat, vou dar nomes para ela, sei lá, 1 e 2. Eu posso chamar de novo 0 e SUC. Aí pela 0. Logo, o S0 é um nat. Pela quem? Pela SUC. E logo, o SS0 é blá, 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 blá. E por aí vai. Ninguém merece escrever tudo isso. Então, espero que apreciamos. Vamos ficar um pouco mais nessa ideia de demonstrar isso. De escrever nossa demonstração, nossa derivação aqui. Bem, espero que entendemos que essa coisa aqui serve como um numeral para o número. Minha intenção aqui é usar isso como um numeral para o número 4. Agora, quero tirar um mal entendido sobre o papel desse S. Porque se eu perguntar o que é S, pelo menos uns de vocês vão falar que é a função de sucessor. A função de sucessor é uma coisa que faz um cálculo, pega um número, adiciona um para esse número e retorna, sei lá, o próximo. Que não é nada do que está acontecendo aqui. Ou seja, essa coisa aqui não é uma operação que está esperando para acontecer, para pegar o 0, somar 1 e achar um resultado. Essa coisa já é um valor final. Esses são os meus valores canônicos, como a gente chama os valores aqui. Ou seja, não tem mais cálculos para calcular. Esse é um número, pronto. É o SS0. E esse é um número, SS0. Não faz sentido alguém perguntar: ei, quanto é SS0? Essa pergunta não faz sentido nenhum, no mesmo sentido que você não pode perguntar quanto é 2. Por quê? Porque o 2 já é um valor pronto, calculado, não tem mais cálculo para fazer. No mesmo sentido, esses valores aqui são os valores canônicos dos meus numerais. Ficou entendido isso? Bem, então cuidado, esse S sozinho não é o que a gente chama uma função. Se alguém quer procurar um pouco mais,
posso chamar essa coisa de um construtor, porque ele está construindo os meus valores mesmo. Tem um papel diferente. Nos homeworks opcionais para hoje era brincar com Coq, e uns homeworks antigos era brincar um pouco com Haskell também, ou uma outra linguagem funcional, onde essas coisas que a gente vai fazer agora vão fazer muito sentido se alguém brincar com essas, com uma implementação mesmo. Bem, agora, uma desvantagem óbvia desses numerais, acho que a gente já discutiu, é que eles ficam muito longos. Se eu escrever 1000, eu preciso escrever 1000 vezes esse símbolo e botar um zero, meu string vai acabar sendo quase 1000 de tamanho. Meu amigo que está usando o sistema decimal, ele vai escrever apenas essa coisinha e ele já vai ter um nome para o número 1000. Então, mesmo que tenha certas desvantagens, tem uma vantagem muito grande, que eu consegui definir todos esses numerais com essa coisinha só, ou com essa coisinha só, ou com essa coisinha só, sei lá. E o que é ainda mais importante é que, graças a essas definições, como a gente vai ver, eu consigo definir facilmente operações neles, de uma maneira bem mais fácil do que meu amigo que trabalha no decimal ia fazer. E no final das contas não importa, porque eu posso ter traduções de um sistema para outro, então eu prefiro provar minhas coisas num sistema bem básico, bem elementar, porque vai dar bem menos trabalho, e depois provar certos teoreminhas para conseguir traduzir minhas ideias para casos mais gerais, ou casos diferentes, números diferentes, numerais diferentes, sei lá o que. Ok, então entendemos, espero, quais são os meus nuts. E o que eu quero fazer agora é definir operações sobre nuts. Se eu quero vender esse objeto que estou construindo aqui, esse novo tipo, esses nuts, para algum matemático, ele vai com certeza precisar operações nessa coisa. Ninguém vai comprar isso sem adição, sem multiplicação, sem essas coisas. Então, nosso objetivo agora seria definir essas operações. E vamos definir primeiramente o que seria, vamos ver como definir a adição. Eu vou definir a adição, supostamente vocês tentaram isso no homework, e vocês vão definir depois a multiplicação, e vamos ver o que podemos afirmar. Para definir a adição, eu vou fazer isso com apenas duas linhas. Vou escrever n mais 0 é igual a uma coisa, e n mais sucessor de m é igual a uma coisa. E antes de me preocupar com o resto, isso vai ser o meu programa. E, literalmente, a gente está escrevendo agora um programa numa programação funcional, e literalmente essas duas linhas só vai ser a implementação dessa operação que estou definindo. Agora, essas são duas linhas, e já tenho metade de uma linha, metade da outra linha, é pouco importante entender o que está acontecendo. Na verdade, vamos responder primeiro, deve ser óbvio, qual seria o valor aqui? N, certo? Já metade do programa, 3/4 do meu programa já são prontos. Agora é esse momento que eu preciso pensar, que não é tão óbvio. Se eu preciso somar um certo número n com o sucessor de m, agora a pergunta é o que eu vou escrever aqui. Quem trabalhou no homework já sabe a resposta. O que eu quero... Vou já falar a resposta, na verdade. Seria essa. E quero ver por que isso funciona e como isso funciona. Vou dar uns nomes para essas regras. A primeira, essa igualdade, a primeira seria A1, a segunda seria A2. Ok. Antes de tentar ver como funcionam essas duas, essa definição dessa operação, quero discutir uma coisa. Aqui é implícito algo e aqui também. O que está sendo implícito aqui? Para todo n, sim. Sim. Se eu não falar isso, essa é uma afirmação sobre um certo específico objeto n, e isso não faz sentido, nem sei quem é esse n. Aqui, então, existe uma coisa para todo n, not isso. E aqui, para todo n, not, para todo m, not isso. A gente não vai ficar escrevendo essas coisas para todos na frente. A ideia é que se a gente escrever uma equação,
com certas coisas livres aqui, abertas, sei lá, livres, variáveis, a ideia é que elas são todas quantificadas sempre universalmente. Não é que existe um certo n que faz isso, mas é que todos os n's fazem isso. E também, como a gente vai ficar trabalhando apenas os naturais, eu não vou ficar decorando esses n's com seus próprios tipos. A ideia é que eu vou escrever apenas para todo n, isso acontece, para todo n, para todo m, isso acontece. Bem, então aqui tem um para todo n, aqui tem um para todo n, para todo m. Bem, faz sentido? Ok. Bem, então essas duas linhas que eu escrevi, eu estou afirmando, e não é tão óbvio, que são suficientes para definir essa operação aqui de adição. E quero ver, fazendo um cálculo, um exemplo, quero ver como isso funciona e depois voltar para discutir. Então, hoje vocês podem voltar em casa e falar para seus amigos que demonstraram, descobriram que 3 mais 2 igual a 5, por exemplo. Na universidade, né? O que é o 3 para mim é essa coisa. E o que é o 2 para mim é essa coisa. E quero calcular quanto é que isso, qual o valor. A minha primeira pergunta que é importante entender é por que faz sentido perguntar calcular. É porque aqui eu tenho uma expressão que não é nenhum dos meus valores canônicos, então eu quero ver se eu consigo achar um desses valores. A ideia é que isso vai acabar sendo um deles. E até acabar sendo um deles, eu não tenho direito de escrever quanto é. Seria a mesma coisa de alguém responder na aritmética no primeiro ano do ensino infantil, sei lá, 3 mais 2 é igual a 3 mais 2. Que é verdade, certo? Mas não é exatamente progresso no sentido de achar um certo valor canônico. Aqui a ideia é que você vai falar 5. Que seria um valor canônico para essa operação. Não, do mesmo jeito, eu quero achar aqui o que eu espero que vai acabar sendo o meu 5. Porque se eu seguir minha definição e no final das contas achar que 3 mais 2 é igual ao meu 3, mais o meu 2 é igual ao meu 7, quis dizer que, beleza que eu defini uma certa coisa aqui, mas eu não tenho muito direito de convencer alguém que essa coisa é a adição. Vamos lá então. Agora, como vou continuar andando, qual é o modelo dessa... o modelo computacional que a gente vai seguir aqui é que você tem uma expressão aqui e você pode focar nas subexpressões dela. Nesse caso eu vou focar em toda ela. E a ideia é que eu estou tentando casar essa coisa com esses padrões que eu tenho aqui. Vou tentar esses dois só, por enquanto. Eu vou falar, ei, peraí, será que casa com o primeiro caso aqui? Bem, aqueles que respondem rápido, aqueles que trabalharam, não casa no primeiro caso, porque o primeiro fala, se você tem um NAT como primeiro argumento e o 0 como segundo argumento, isso é igual a uma coisa. Mas, aqui meu segundo argumento não é o 0, então não posso usar a primeira equação lá, igualdade, sei lá o que é. Então, tenho esperanças que vou conseguir casar com a segunda, porque se não conseguir com a segunda, eu vou parar sem achar resultado nenhum. E realmente casa com a segunda. Qual vai ser o resultado aqui se eu casar? 3, sim, mais o 1, certo? E agora eu preciso justificar, especialmente no início, eu quero ver justificações bem completas. Quero justificar esse passo aqui. É pela A1, ou seja, essa. E eu quero ver ainda mais detalhes, quero ver qual a substituição... A2, sim, obrigado. E quero ainda mais detalhes, quero saber quais são quais são as substituições que eu fiz aqui nas minhas variáveis para conseguir isso. Por quê? Porque essa A2 está falando para todo n, para todo m, algo acontece. Se você quiser me convencer que isso é válido por causa de A2, eu não estou conseguindo enxergar para qual valor de n e para qual valor de m essa igualdade vai acabar sendo essa. Então ajuda, por favor, o n seria qual? Não, o m seria o S0, certo? Vamos ver, vou marcar isso aqui. Esse aqui é meu n e esse aqui vai ser meu m. Cuidado, aqui o S eu deixei fora. Está errado? Ah, sim, está errado. Obrigado. É assim. Faz sentido?
Bem, então, com esse padrão, realmente eu vou seguir a ideia, vou botar um S, abrir parênteses, vou copiar o N, está aqui, vou copiar o M, está aqui, e pronto, eu fiz meu primeiro passo desse cálculo. Agora vou continuar calculando o porquê, porque ainda não tem essa forma. E vou falar uma coisa sobre parênteses, a parêntese tem a ideia de me ajudar falando que esse valor que tem aqui, começa com um certo S, e depois é qualquer coisa que você vai achar aqui dentro. Okay? Então, parêntese não faz literalmente parte da minha sintaxe, é só a precedência que eu tenho. Então, aqui seria o quê? Um segundo. Eu vou focar aqui dentro, faz sentido? E eu vou falar o resto, eu começo já copiando. E agora quero ver com que eu vou substituir essa coisa que eu foquei. Qual vai ser meu N agora? Vai ser toda essa, o 3 vai ser isso, esse vai ser meu N. Eu vou apagar esse N agora, para não confundir. Ok. E qual vai ser meu M aqui? O 0 sozinho, sem o S, muito bem. Esse vai ser meu M. E seguindo essa regra aqui, o que eu vou escrever aqui? S de meu N, que é o 3, e meu M, que é o 0. E fechei minhas parênteses bem? Sim. Essa agora nem está oferecendo algo para mim. Espero que concordamos. E agora, isso de novo, aqui esse com, eu escrevi lá, certo? Com N igual a blá e M igual a blá. Agora, aqui a justificativa desse passo seria o quê? A2 de novo, com que é? O N de novo vai ser o 3 e o M vai ser o 0. Muito bem. Ok. E agora, finalmente, vou focar numa coisa que vai me permitir usar a primeira coisa. Então, vamos apagar de novo esses bichinhos aqui. Ok. Agora vai ser esse parêntese. Como que fica agora? Meu N é tudo isso? E não existe M, estou casando com a 1. E a 1 está dizendo que qualquer NAT mais 0 é o próprio NAT, então posso substituir tudo isso com esse 0. E agora, parêntese completamente inútil. E agora, finalmente, estou feliz porque acabei no termo 5, que é realmente o que queria. Aqui seria o 1 com N o 3. Ok. Entendemos o que aconteceu nesse cálculo, passo por passo? Sim, faz sentido, ok. Pergunta, eu tinha alguma opção em algum momento aqui ou era apenas one way? As minhas escolhas, meu caminho para achar um cálculo? Só tinha uma... Quem tem opinião diferente? Só tinha uma opção? Não. Se fosse uma linguagem de programação, por exemplo, se você escrever essa coisa em Haskell realmente vai ter só uma opção, vai fazer exatamente esse espaço, vai calcular uma coisa. Mas isso é porque Haskell tem uma certa restrição de aplicar essas regras apenas nessa direção. O que uma implementação de uma programação funcional vai fazer é substituir esse tipo de termo por S e S por S, e nunca vai fazer o trabalho de volta, mas para a gente aqui essas são igualdades. Estou afirmando que essa coisa é verdade para todo natural N e essa coisa é verdade para todo N e todo M. Isso quis dizer que se eu fosse um pouco mais burro que eu sou, eu poderia, na verdade, em vez de focar, sei lá, em todo, ou até focando no todo, poderia focar nesse e falar, vou aplicar a 1. Como posso aplicar a 1 focando nessa coisinha só? Como? Sim, eu vou substituir tudo esse, vou falar esse é meu N, eu vou aplicar a 1 na direção oposta, então eu posso substituir isso com esse 0, mais esse 0. E tudo isso seria para ajudar meu leitor aqui, que estou fazendo uma coisa completamente esquisita. Eu ia ter que falar pela 1 na direção reversa, sei lá, com N sendo quem? Ok? Faz sentido isso?
Agora espero que entendemos que não faz sentido fazer essa coisa, porque no final das contas quero progressar, simplificar a minha coisa até cair num valor canônico. Essa coisa não vai me ajudar de jeito nenhum. No final das contas, se é para um belo momento chegar num valor canônico, eu vou precisar fazer de volta essa coisa para voltar daqui para cá. Então, não faz sentido fazer isso aqui. Mas estou dizendo que cuidado, porque você tem essa opção e certas vezes vai ser útil substituir na direção contrária. E a gente vai ver um exemplo hoje. Bem, então entendemos como funcionam os cálculos. Vamos rapidamente continuar para definir a multiplicação. Na verdade, antes de definir a multiplicação, quero discutir uma coisa que aconteceu, uma conversa interessante também no grupo hoje. Esse seria um programador experiente que escreveu isso. Quando você começa a brincar com uma linguagem, você acaba feliz que você escreveu um programa, sei lá, talvez tem 50 linhas. Você mostra para o teu amigo que trabalha nessa linguagem faz anos. Ele fala para você, sim, parabéns, funciona bem, mas eu consigo fazer a mesma coisa em 10 linhas. Aí você talvez fique envergonhado, sei lá o quê. Só que o teu programa realmente pode ser correto. Aí vamos ver como um programador mais noob ia programar esse programa aqui. O que eu fiz aqui, eu falei que vou olhar no que tipo nos possíveis casos que tenho para meu segundo argumento aqui. E se é 0, vou fazer uma coisa. E se o meu segundo argumento tem a outra possível forma, que seria sucessor de alguma coisa, vou fazer outra coisa. E sobre o meu primeiro argumento, eu sequer vou olhar se esse n é um 0 ou é um sucessor de coisa. Porque não me importa, porque eu consegui definir assim. Mas, se eu não perceber que isso já é suficiente, eu poderia falar, não, vou fazer tudo direitinho, quero ver todos os casos possíveis, quero ver o que acontece se eu tenho 0 com 0, o que acontece se eu tenho sucessor de uma coisa mais, sei lá, 0, o que acontece se eu tenho 0 mais sucessor de coisa, e o que acontece se eu tenho sucessores nos dois lados. Agora, se eu tentar definir essas coisas, é meio óbvio que eu vou escrever aqui, vai ser o quê? 0. E aqui? Sn e por aí vai. O que eu quero... Aqui, na verdade, tenho várias opções válidas. O que vocês gostariam de escrever aqui? Qual seria uma resposta válida aqui? N? Mais Sm. Isso é válido. Outra resposta válida seria S, Sn mais M. Outra resposta válida seria SS, N mais M. Uma coisa muito esquisita seria escrever uma coisa desse tipo. Se você quiser improvisar e achar coisas esquisitas, fique à vontade, mas não quero focar nessa parte. Vou falar uma coisa, vocês vão entender o que eu estou tentando dizer aqui. Agora, essas duas juntas do programa do programador noob, se eu pensar um pouco, correspondem exatamente nessa primeira do programador melhor, no sentido de, no final das contas, a primeira regra está falando aqui que se o segundo argumento é 0, meu programador pensa que ele falou que se os dois são zeros, retorna 0, mas eu posso traduzir isso como se o segundo é 0, retorna ao esquerdo. Não é o que aconteceu aqui, acontece que é 0. E por que estou falando nessa forma? Porque a mesma coisa exatamente acontece aqui. Se o segundo é 0, retorna ao esquerdo. Ou seja, essas duas coisas aqui, que o iniciante escreveu assim, na verdade são capturadas aqui dentro, na primeira linha só. A primeira acontece para n igual a 0, e a segunda acontece para n igual ao sucessor de alguém. Então, voltando, a gente conseguiu realmente, com apenas duas linhas, programar, implementar a adição. Uma coisa importante para apreciar aqui é que eu não estou contando como dada nenhuma operação primitiva na parte do meu calculador, da minha implementação. Eu não estou roubando aqui, não estou usando esse maisinho aqui, o mesmo maisinho. Eu não estou falando, vai na tua linguagem que você já sabe como somar, faça a tua soma lá e depois volta a traduzir. Não, aqui não estou usando nenhuma operação primitiva. Bem, e isso é um exemplo bom do que a gente chama de definição recursiva.
Por que esse nome? Cadê a recursão aqui? O que significa recursão? A gente desde criança, ou talvez não, sabemos que definir recursivamente quis dizer que você está definindo algo em termos dele mesmo, com certas aspas, sei lá. O que está sendo definido aqui em termos dele mesmo? Cadê a recursão mesmo? No A2, Pronto, a 1 nem é recursiva. A 2 é realmente recursiva. Onde é exatamente a recursão? É o próprio cruzinho, sim, é o maisinho, tá? Que aparece aqui, porque toda essa coisa supostamente é uma definição do próprio maisinho. E agora na segunda equação estou definindo o que significa isso em termos dele mesmo. E alguém pode falar, peraí, porque na tua primeira aula você falou o que aconteceu na tua primeira aula aqui na universidade, que alguém falou de tijolo e tudo mais. Então aqui, por que realmente isso não temos um problema de cair num loop infinito? Como? Tem o caso base, sim, mas se eu tiver... Não é exatamente sozinho, essa fato que existe o caso base, eu poderia escrever aqui que n mais sm igual a n mais sm. Isso, mesmo tendo o caso base, isso nunca ia cair lá, certo? Se eu substituir a 2 com essa, mesmo tendo a 1, eu vou cair num loop infinito. Aqui, por que eu não estou caindo num loop infinito? Porque se eu mudar um pouco a minha percepção, eu não vou falar que nessa segunda linha eu estou definindo o que significa o maisinho sozinho. Eu vou definir o que significa tudo isso, o n mais sucessor de m. Ou seja, eu estou definindo qual o valor do maisinho para essas duas entradas, o n e o sm. E eu não estou definindo ele em termos dele mesmo, não estou definindo S em termos do n mais sucessor de m, mas em termos de n mais m. Ou seja, em termos de adição de dois argumentos, onde pelo menos um dos dois ficou mais simples. E a ideia é que, aplicando várias vezes o A2, como a gente está percebendo aqui, cada vez um Szinho está saindo para fora, e o teu segundo argumento está ficando cada vez mais simples para um Szinho, então a gente está esperando que realmente em um belo momento o segundo argumento vai acabar sendo zero, e assim vou cair no caso base que Tyrone falou. Então, precisamos entender bem o que está acontecendo quando eu defino coisas com recursão e qual é o poder real da recursão. O poder real da recursão está dizendo o seguinte: quando você está nesse momento desesperado que você não sabe como continuar teu programa, que isso vai talvez acontecer nos teus primeiros passos, eu estou aqui em recursão, eu estou dizendo para ti, ei, esse valor, o valor de n mais m, considere dado por mim, presente, de graça. Basta você definir esse valor, quanto é o n mais s de m, mas considere que esse valor já foi calculado, ou seja, você pode usar isso na tua expressão lá. E a gente falou, peraí, quero somar no n o próximo do m, e você já me deu quanto é a soma de n mais m, então seria só somar mais um nessa expressão, eu estou pronto. E é assim que funciona sempre a recursão. Quando você está definindo esse caso recursivo, você considera que você tem de graça, talvez não apenas o último valor, mas em geral a coisa, definida a tua operação para mais simples valores. Agora que a gente só tem uma base, eu vou considerar apenas o anterior. Bem, vamos lá ver se a gente consegue definir a multiplicação. Vou ajudar a falar que vamos copiar essa ideia, né? Vamos todos tentar escrever uma coisa. Isso, vou continuar minhas reclamações. Isso era para homework para hoje. Quem já tem uma ideia de como programar multiplicação? 1, 2, sem medo, é bom ter a ideia. 3, 4, 5, 6, ok, 7. Ninguém aqui, esse lado está fraco. Bem, vou falar o primeiro lado esquerdo da minha primeira equação. O lado esquerdo da minha primeira equação seria como? N vezes 0, não preciso pensar muito, mesmo sem fazer o homework, que é terrível. Eu posso copiar um pouco essa ideia. E agora vou me preocupar depois de achar isso. Vou assumir um papel meio de noob. A ideia é, na verdade, vamos ver, quanto seria esse lado direito aqui? 0.
Fácil, né? Bem, já uma parte do meu programa é feita, é escrita. M1. Ok. Agora posso pensar, peraí, o n vezes 0 realmente é 0. Qual a segunda coisa que eu vou querer definir? N vezes, vamos ver, uma ideia normal seria, vamos ver o que é o n vezes 1, ou seja, n vezes S0. Quanto seria isso? N. Bem, eu já estou feliz que eu escrevi a segunda linha do meu programa. Agora eu vou falar, peraí, esse é 2, o n vezes 2, como posso descrever isso? Sn não, o Sn seria o sucessor do n. N mais n. Primeira coisa para entender é que eu tenho direito de escrever isso, porque eu completei minha definição de maisinho, então eu posso usar essa coisa já definida por mim, não uma coisa primitiva. Eu acabei de definir nessas duas linhas, então eu tenho direito de usar isso. Agora, qual o problema? Eu fico feliz cada vez que tenho mais uma linha, mas se continuar desse jeito, o meu programa vai precisar ser infinito, ou seja, eu tenho 0% do meu programa, não é muito legal. Um belo momento, eu preciso me ligar e falar, peraí, isso não é uma maneira para continuar. Talvez valha a pena ver se eu consigo copiar essa ideia e tentar descrever qual o valor do n vezes sucessor de m, em termos de quê? O que tenho de graça aqui? Sim, a recursão está me dando presente o valor de n vezes m, ok? Esse é meu presente. Bem, e como posso usar isso? Vou falar, se eu sei quanto é o nm, e eu quero descrever o n vezes m mais 1, o sucessor de m, como posso... Qual vai ser o valor final aqui? Vai ser o meu presente aqui, n vezes m, mas não sozinho, né? Porque... Mas estou devendo o que mais? Mais n, muito bem, ok. Estou devendo mais n. Ok. E nesse momento, preciso discutir certas coisas. Vou chamar ela de M1 e 1. E essa vai ser a M2. Ok. A pergunta é... será que eu preciso dessa mesmo? É uma palavra meio forte se responder rapidamente que não. Primeiramente, aqui acontece uma coisa que não acontece aqui. Aqui, se alguém me perguntar calcular essa coisa, quanto é, eu tenho opção. E tenho uma opção que se escolher essa, eu vou falar que isso é igual a n. Mas se escolher a outra, é uma coisa bem diferente. Eu vou falar que é n vezes 0 mais n. E agora isso posso continuar calculando. Isso é igual a 0 mais n. E agora posso calcular isso que é igual. Por quê? Bem, cuidado. Vamos ver o que aconteceu aqui com Andrésio, que não seria apenas o único. Andrésio roubou sem querer, porque falou, peraí, 0 mais n, né? Tipo, desde criança. Qual o problema? Qual é o roubo? O roubo é que a gente, implicitamente, abaixo do carpete, que gostei que existe em português também, supôs que esse maisinho que eu defini aqui, com essas duas equações estranhas, realmente é a adição que eu sei desde criança, e eu quero ganhar de graça todas essas propriedades que minha mãe falou. Um segundo. Então, alguém falaria, peraí, a adição sabemos que tem essa propriedade, eu vou continuar. Não, peraí, a adição que você conhece desde criança tem essa propriedade, mas a gente está descobrindo uma nova coisa aqui. Estamos com esperanças que essa operação vai corresponder nessa coisa que tenho no meu coração, mas se eu não provar, até eu provar que tem essa propriedade mesmo, eu não posso usar. Então aqui, uma ideia seria falar, peraí, parece razoável ter essa coisa, então vou tentar provar esse como teorema. E assim que eu vou provar que minha adição, essa coisa que eu chamei de cruzinho, tem essa propriedade, eu não vou me preocupar mais, eu vou ficar usando essa propriedade de boas. Mas neste momento, não posso nem trocar. Alguém poderia falar, ei,
como o Andrés falou, 0 mais n é n, sei isso desde criança, ou alguém poderia ainda roubar, mas supostamente roubar um pouco menos, falando, ei, eu sei que isso é igual a n mais 0, porque a adição é comutativa, e agora eu posso usar a 1 e falar que isso é igual a n. Agora ele talvez um pouco pior, porque ele está se enganando que está sendo muito honesto usando a 1, mas nesse passinho aqui, ele usou uma propriedade roubando, porque ele não provou que a operação dele é comutativa. Bem, ou seja, voltando a... Desculpa, Tirone está com dúvida. Não, se só usar o A2, não já sai não daí? O A2 aqui? Ah, não, no 0 mais n. No 0 mais n? Não, peraí. Vamos ver. Boa pergunta, gostei muito. Vamos ver o que o Tirone está dizendo. Por que não usar o A2? Eu não posso usar o A2, porque o A2 tem como pressuposta coisa, sei lá como falar isso, aqui, que teu segundo argumento tem essa forma, S de coisa. Aqui teu segundo argumento é um N. Então você não sabe... Ele é um nato, mas não... Sim, você não sabe, você precisaria olhar dentro do N, pegar casos, ver se ele é 0 ou se é sucessor de algum Nzinho linha, para continuar, porque no jeito que está, você não pode casar nem com A1, porque você não sabe se é 0, nem com A2, porque você não sabe se é sucessor de coisa. Faz sentido? Bem, obrigado, boa pergunta. Agora, voltando para comparar a situação aqui, alguém poderia dizer, eu vou tirar essa ambiguidade de qual lado ir, dizendo que vamos concordar que cada linha vai ser considerada apenas se as anteriores não foram consideradas. E isso é um modelo de computação muito comum em linguagens de programação funcional. Por exemplo, em Haskell isso vai acontecer. Ela vai olhar essa linha apenas se essa não deu certo. E ela não vai olhar para essa linha se conseguir essa. Nesse caso, eu não tenho mais essa opção. Aqui eu só vou para cá porque eu consegui casar com ela. Mas a matemática geral a gente não vai pegar essa convenção. E a ideia é que se você quiser definir uma coisa dessa maneira e você quer o direito de chamar essa coisa de... o privilégio de chamar essa coisa de operação mesmo, de função mesmo, ela não pode ter ambiguidade. Então, você precisaria demonstrar que cada vez que essas duas são aplicáveis, vão resultar, no final das contas, na mesma coisa. Mas, em vez de fazer todo esse trabalho, é melhor falar, esquece essa coisa aqui, beleza? Essa é a minha definição de multiplicação, e eu vou voltar para provar certas propriedades depois, é pronto. Então, definimos nossa multiplicação apenas com essas duas linhas. E agora, não vou definir a exponenciação. Vocês vão fazer isso. Espero que não fez já. Não é algo difícil. E depois da exponenciação, vocês podem perceber um certo padrão. Você tem o mais, fazendo uma mudancinha, você chega na multiplicação. Fazendo a mesma mudancinha, você chega na exponenciação. Então faz sentido se perguntar qual é a próxima operação. Se eu tenho uma ordem, adição, multiplicação, exponenciação, será que tem uma sequência de operações infinitas? Uma sequência de operações? Bem, tudo isso para pensar como homework em casa e tudo mais. O que me importa agora é voltar para discutir demonstrações. Então, a primeira coisa que Andrés quer demonstrar é que esse símbolo aqui, esse maisinho, realmente é, sei lá, a adição, nos convencer. Uma coisa que faz sentido nos perguntar é se o maisinho é uma operação associativa. E agora voltei no meu primeiro desafio, da mesma maneira que quando eu falei que todos os quadrados de ímpares são ímpares, sei lá o que eu falei. Nosso primeiro desafio aqui é entender a lógica que está escondida por trás dessa afirmação em português. Quem quer falar, usando essa metalinguagem que é enriquecida com pouca lógica, para ficar tudo claro, quem quer tentar falar qual seria o que está escrito lá mesmo? Pode falar? Para todo x ou y, para todo x, para todo y. Para todo... X. Continua? X e para todo y. Ok. Cuidado, acho que você vai falar o que significa que ela é comutativa.
Estou certo? Ok, associativa, o que você vai precisar? Exatamente, para todo... Vou usar outras variáveis apenas para ficar na mesma ordem do meu livro. Perfeito, x, y, z não seria problema, não é questão de frescura. Para todo n, para todo m, para todo k. Agora continua para mim. N mais M mais K igual N mais parênteses M mais K. Perfeito, é tudo isso em parênteses, certo? Ok. Bem, então, e uma coisa, esse para todo n quer dizer para todo n nat. Para todo m nat. Não vamos escrever isso aqui, é meio óbvio, a gente está trabalhando, são naturais. É importante apenas entender que é implícito lá. Bem, então, que tal vamos tentar provar essa coisa? Antes de provar essa coisa, quero... vocês se sentem confortáveis com esse cálculo que eu acabei de fazer antes? Somando 3 mais 2 igual a 5. Precisamos ver que, sei lá, que 3 vezes 2 igual a 6? Ou vocês acham que está ok? Quem queria ver esse cálculo? Alguém que queria ver em detalhe esse cálculo só para praticar? Tem uma pessoa? Tem mais? Duas? Só 2 pessoas? Mentirosas. Ok. Então vamos lá. Vamos rapidinho. Vou abrir um parênteses. Vamos lá. Se eu quero ver realmente por que o 3 vezes 2 é obrigado. Por que o 3 vezes 2 é igual a 6, eu preciso começar 3 vezes 2 igual com que? Ok? Principalmente para os dois que tinham coragem de falar, obrigado de novo. O que eu vou fazer aqui, eu vou ficar aplicando as equações que eu tenho, que eu já apaguei a multiplicação, então vou precisar escrever de novo, mas não é muito trabalho. Isso é igual a 0 e isso seria Sn igual Mn. Foi nessa ordem que escreveu? Não, aqui foi N, né? N, M, N. E aqui seria N vezes M mais N. É assim que a gente escreveu, né? Bem, então vamos ficar um pouco mais calmo. 3 vezes 2 igual a quê? O que é que eu posso casar aqui? Essa coisa casaria só com uma coisa, maneira esquisita, se eu chamar tudo isso de N, ou sei lá, só o primeiro, e fazer uma coisa absurda desse tipo, que literalmente está certa, mas espero que concordamos que não é progresso, mas é regresso, então melhor não tentar essas coisas esquisitas, vamos tentar escrever nessa maneira. A primeira adição nem aparece aqui, então vamos esquecer. Essa coisa das duas, qual eu posso usar? A segunda só. Não tem opção, porque a primeira está falando coisa vezes 0. E eu não tenho coisa vezes 0. A segunda está falando coisa vezes sucessor de coisinha. Certo? E realmente aparece aqui coisa vezes sucessor de coisinha. E isso realmente vai me permitir continuar. E qual vai ser o resultado especificamente? Esses dois queria. Para ver se a gente está entendendo o que está acontecendo. Ou ficamos com medo de falar? Seria 3, certo? Sim? Qual é teu M aqui? Esse 0 só, é o 1, né? Vezes 1. E estou devendo algo? Mais o quê? 3. E aqui é implícita essa parênteses também, porque aqui era também. Ok. Faz sentido? Ok, agora eu vou cobrar. Por quê? Qual a justificativa aqui? Pela M2, com que? Com meu N é o 3 e o M foi o 1. Não tem problema. Concordamos? Licença. Só dizer que o SM era 2, no caso. O SM O SM era 2.
Ah, tem sim. A ideia é que você quer me ajudar. A ideia é que você está falando de uma pessoa que não tem muito nível intelectual, sei lá, e você quer falar para ela o que ela precisa escolher para essa coisa e essa coisa. Faz sentido? Aí, se você fizer essa substituição lá e botar o N, o M, o N, M aqui lá, ela vai ver exatamente a igualdade que você quer. Outro, você está supondo muita coisa sobre o teu leitor. Bem, isso é muito óbvio, no final das contas a gente nem vai escrever isso, vamos deixar. Mas agora que os primeiros passos, quero ver com os detalhes. E agora, principalmente para vocês dois, mas não só. E agora, eu queria ver esse exemplo também, não apenas para a dúvida, mas porque é a primeira vez que a gente tem uma escolha de onde focar. É uma escolha razoável. Não aquela coisa de regresso, é de progresso mesmo. E temos pelo menos duas escolhas aqui. Onde eu posso focar aqui? Qual seria a opção 1? Dentro do parêntese, posso focar aqui. Vamos lá o que acontece. Se eu focar aqui... vou continuar. Se eu focar aqui, eu posso copiar já o resto? Sem pensar nada. E agora eu vou ver com que ela casa aqui mesmo? M2, perfeito. E vai ser o quê? 3 vezes o 0. 3. Muito bem. E agora, e aqui tem também uma parêntese implícita, certo? E agora a mesma pergunta, e isso é pela M2. Alguém quer ver essas substituições? Isso está claro? Está claro para todos mesmo, sem problema? Ok, então está claro para todos, pronto. Agora, vamos continuar focando aqui. Se eu focar aqui, vai ser igual com que isso? Graças a M1, isso vai ser 0 mais 3 mais 3. E tá certo? Espera aí, tem algum problema? Não. Ok. A gente está entendendo aqui que o que aconteceu, até eu tenho sucessorzinhos aqui, eles vão ficar gerando mais e mais coisas aqui. Aqui ele gerou, ficaram gerados 3 na verdade, não, 2 ficaram gerados e depois que chegou no 0, ele engoliu esse negócio aqui e vai ficar apenas um 3 mais 3. Se eu tivesse aqui 3 vezes 8, eu ia acabar com 3 mais 3 mais 3 mais 3, exatamente 8 vezes. Espero que a gente está pegando como funciona essa computação aqui. Agora vou focar onde? Dentro da parêntese. Ok, quero enfatizar algo. Eu não sou obrigado a focar dentro da parêntese. Aqui no primeiro caso eu poderia já focar em toda a expressão e se eu tivesse focado aqui, qual seria o meu próximo passo? Eu ia aplicar qual? A2, bem, e então eu começaria a ser S grande de a soma de certas duas coisas. E qual ia ser a primeira? Toda essa coisa que é meu N, certo? O 3 vezes 1. E qual ia ser a segunda coisa? O 3, o M, que seria... Não, é o 2, né? Quem falou 3? Eu. Esse seria o 2, certo? Bem, a gente está pegando o jeito, espero, a ideia é que a 2 fica olhando para o Szinho que está no direito e ela tira esse Szinho para fora. Então eu sei que depois de mais 2 passos aqui, se eu continuar focando em toda essa coisa, eu vou acabar com S de S 0 vezes S 0 mais 0. Acabaram os S's. Porque cada vez que aplico isso, o que acontece é que eu pego um Szinho aqui e boto na frente. Então, 1, 2, 3, eu vou chegar aqui onde tenho 3 Szinhos, e depois aqui vai ficar o 0. Aí o 0 vai acabar com a primeira, pronto, já era. E aqui vou precisar finalmente focar na multiplicação também, não tenho como evitar isso. Bem, mas continuando nas escolhas que vocês escolheram aqui, vocês fizeram aqui, estou nessa situação agora. Qual vai ser o meu próximo foco? Vocês escolheram aqui dentro? Ok.
Então eu sei que eu vou começar com uma coisa, depois somar o 3. Mas o que vai acontecer aqui? A2, vou ter... Depois de 3, 1, 2, 3 vezes A2, onde eu vou chegar? Não. Exatamente. Isso seria depois de 4 dessa, certo? E agora a próxima seria o quê? Vou focar aqui dentro, né? E isso vai ser 3 mais 3. É depois de quantas vezes eu vou chegar no numeral que eu quero no canônico 6? 4, obrigado. 3 para tirar esses 6zinhos, é mais uma para me livrar do zero. Vou, depois de 1, 2, 3, 4 passos, eu vou ser... Bem, ok. Espero que estamos entendendo como funciona essa ideia de calcular. Vamos voltar agora à nossa ideia de provar que a adição é associativa. Agora, como essa é uma coisa que não tem nada a ver com multiplicação, e a gente não vai ter tempo para trabalhar com outra afirmação hoje, já vou apagar a definição de multiplicação, não preciso. Agora voltamos para provar que a adição é associativa. Vou apagar tudo isso aqui. Então, que tal tentar as ideias e toda a teoria que a gente ficou aprendendo, entre aspas, porque, como eu falei, não tem como aprender isso apenas olhando. Mas a gente discutiu certas coisas de como demonstrar demonstração. Aí aqui eu tenho meus dados. E aqui é o meu alvo. Qual é o meu alvo agora? Ok? Bem, pergunta. Qual a forma do meu alvo? Para todo bichinho, filho de bichinho. Então, se eu quero escrever isso dessa maneira, eu poderia escrever que isso é para todo n, φ de n. Ou seja, o φ de n parece ser essa coisa. Esse é meu φ de n. E para repetir uma briga que a gente tinha na outra turma, essa coisa que eu sublinhei, eu decidi chamá-la de φ de n, mas alguém poderia falar, peraí, essa coisa não depende apenas do n, faz mais sentido ser chamada φ de n mk, e outra opinião seria, na verdade, só depende do mi de k, ou qualquer outra combinação das duas. Qual é a notação certa aqui na minha metalinguagem? Se eu quero dar um nome para essa afirmação sublinhada, ela é φ de quem? De quais? Ou de quem? Sei lá, tem plural quem? Tem? Ok. φ de n e o m e o k. Quando você fala para todo n, não faz sentido falar mk. Peraí, o problema não está no para todo n. Realmente, essa afirmação que eu sublinhei não afirma nada sobre o m e o k, porque não existe mk aqui. Lembram? Essas são apenas ligas. Essas são variáveis ligadas aqui, não são livres. E esse casinho aqui está até aqui e até aqui. Ficou já terrível, mas eu posso pronunciar essa parte aqui, como o Agliberto fez outro dia, eu posso pronunciar essa parte sem falar nem m nem k. Mas eu não tenho como falar essa coisa toda sem falar n. Essa é uma afirmação sobre n. Ela fala o quê? Ela fala que o n é tão legal que se ele aparecer numa forma dessas, onde aqui tem uma outra coisa e aqui tem uma outra coisa, ele você pode trocar as parênteses. Essa toda afirmação aqui que eu sublinhei está falando que sobre n, um certo objeto n, está falando isso. Que se aparecer assim, você pode trocar isso para n mais coração e caixinha, sei lá.
sem isso. Né? Bem, essa afirmação que eu tenho aqui sublinhada, ou seja, realmente uma afirmação apenas sobre n, não existe m ou k aqui. Essas são variáveis ligadas. A única livre aqui é a n. Bem, depois de entender isso, voltamos, que nem preciso dar esse nome de φ de n, mas quero enfatizar esses pontos, vou acabar reescrevendo isso. Aí aqui seria o que é? Para todo n, para todo m, para todo k, n mais m mais k, igual n mais k. E eu estou respirando no jeito certo para denotar onde ficam as parênteses. Ok. Então, meu alvo tem essa forma para todo n, desculpa. Vou chamar isso φ1 de n. Por que φ1? Porque eu vou... enfim, esquecem, porque talvez vou precisar mais, não quero ficar usando mais letras estranhas, né? Aí, vamos começar assim. Então, segundo as coisas que eu sei, se eu quero demonstrar para alguém que todos os nuts fazem algo, como eu começo a minha prova? Sim, vamos lá, seja n nut, certo? Ok, eu vou usar a só para enfatizar o que acontece agora. O que eu ganhei? Ok, e o que? Qual é o meu alvo atual? Cuidado. Para todo m. Para todo k, ok. Ok, ou seja, eu preciso demonstrar algo sobre esse cara que eu tenho. Eu preciso provar que esse cara é tão especial que, para qualquer nut que vão aparecer aqui, ele tem essa propriedade de permitir mexer na parênteses. Beleza. Ok, mas agora se eu chegar no meu alvo, ele tem essa mesma forma. Isso seria um φ2 de quem? De m. Então, depois daqui é uma afirmação sobre o m. Alguém poderia falar, ei, mas nessa afirmação aparece o a também. Questão de gosto, como você quer denotar isso. Se você considera isso como um parâmetro que já recebe teu φ2, ou se você considera que teu φ2 já tem isso definido como constante nele, não importa. Na verdade, acho que somos suficientemente maduros que não precisamos dar nomes para essas coisas mais. Então a pergunta é, como vou atacar essa coisa? O que eu vou escrever lá? Seja bezinho, nut. Agora, qual vai ser o que eu ganhei? Eu ganhei um bezinho que é um nut. Então tenho dois nuts, legal. E qual é o meu alvo aqui? Agora eu preciso provar algo sobre esse A e esse B. Preciso provar que em qualquer momento que aparece uma expressão assim, não importa o que você vai botar aqui, essa vai ser igual com A mais B mais coração. Se eu conseguir provar isso, terminei. Ok? E agora, vou, sem nem pensar ainda, o que eu vou falar. De novo, meu alvo, isso não é mais meu alvo, isso não é mais meu alvo é esse, de novo tem a mesma forma? Sim, só para ficar com preguiça, vou escrever seja K. Por quê? Porque agora eu vou falar meu alvo é esse, ok? Agora seria terrível realmente escolher essas três variáveis A, B, K, muito esquisito, então vou realmente escolher C aqui. Ok? Tá, e aqui? Beleza. Então, seria A mais B mais C, esse é meu alvo agora, faz sentido? Tá, meu C lá foi esquisito, mas tudo bem. E eu tenho um Czinho aqui. Ok? Finalmente, eu não tenho mais para todos para matar. Já tenho batido bastante no meu monstro lá. E agora meu alvo é provar algo sobre esses três nuts que eu tenho. A mais B mais C igual a algo. E a gente chegou no momento onde qual a forma do meu alvo?
ele é atômico, e especificamente é uma igualdade. Ou seja, eu preciso calcular um lado e provar que ele é igual com o outro, ou pegar os dois, calcular e ver que eles chegam na mesma coisa, ou sei lá o que. Então, a palavra mágica aqui seria calculamos. Eu vou começar um cálculo. Calculamos. Ok? Calculamos. 2 pontos. Essa palavra é muito usada em demonstrações. Um belo momento você vai precisar calcular algo, especialmente quando é para você provar uma igualdade. Então, eu vou começar aqui meu cálculo falando A mais B, tudo isso mais C, ok? É igual ao quê? O que eu tenho na minha disposição, coisas que eu já provei, que infelizmente não provei nada, esse é o meu primeiro teorema, e a definição do maisinho. Então, por que essa cara? Não tenho como continuar. Esqueci o nome? Mateus. Mateus está dizendo que eu não tenho como continuar aqui. Por quê? É a mesma razão que Teron descobriu antes. Não tenho como aplicar a 1, porque onde você vai focar? Vamos ver. Ou você vai focar aqui, ou você vai focar aqui. Não importa onde você vai focar, você não tem a informação sobre o segundo argumento para saber se é de forma zero ou se é de forma sucessor de coisa. Então você não pode aplicar nem o A1 nem o A2. Faz sentido? Ok. Então, alguém poderia falar aqui, de dentro não tenho como continuar. Nem A1 se aplica, nem A2 se aplica. Podemos realmente continuar ou precisamos procurar umas coisas mais fortes? Como? Ou como posso continuar? Posso dividir em casos. Vamos lembrar, como que eu vou ter essa inspiração divina que é Mateus, né? Mateus tinha de dividir em casos. Lembramos, eu vou dividir em casos no momento que eu vou falar, se eu soubesse disso, eu poderia fazer algo. Se eu soubesse daquilo, eu poderia fazer algo. E agora exatamente o que o outro Mateus ia falar é, se eu soubesse, sei lá, sobre esse C, se ele é zero, da forma zero, ou se é da forma sucessor de coisa, eu conseguiria andar um pouco. Então chega outro Mateus e fala, que tal pegar em casos então? Então nesse caso aqui, vou apagar esse enunciado. Eu vou falar, não, Ctrl Z aqui, não vamos calcular ainda. A gente vai escrever, separa em casos, separamos em casos. E eu vou lembrar, porque é importantíssimo o que acontece. Você começa aqui com um certo alvo, que era, antes de separar em casos, era toda essa igualdade lá. E assim que você escolhe separar em casos, que você separou em 2 casos, na verdade são 2 os casos mesmo? Quais são os 2 casos que eu quero separar? Caso o Czinho é igual ao 0, tenho uma provinha para fazer aqui. E qual outro caso? Certo, caso Czinho é igual com sucessor de C', posso parar aqui? Qual o problema? Não, peraí, aqui estou devendo uma prova. Ok. Minha pergunta é se essas 2 linhas são ok. O seu linha está meio perdido aí. Tá, exatamente, esse C' aqui nunca foi declarado. Eu estou falando para o meu leitor, caso que esse objeto é igual com esse objeto, o meu leitor vai falar, peraí, esse segundo objeto eu nem sei quem é. O que eu quis dizer aqui? Seria um para algum. E cuidado, essa palavra algum, vou sublinhar 6 vezes hoje. É importantíssima para algum C' natural, certo? Todas essas coisas são naturais, então vou me preocupar com isso não. E toda essa frase que eu tenho lá, blá 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 para algum Czinho, literalmente é o quê? Existe sim, vou escrever aqui, existe um certo C' nato, ok? Beleza? Tá ok? Exatamente. Está ok? O Czinho é igual sucessor do C'. Ou seja, Czinho é sucessor de alguém. Ok. Qual é o meu alvo aqui dentro? Essa coisa. Qual é o meu alvo aqui dentro?
A mesma coisa, beleza? Então, aqui eu ganhei esse dado. O que eu ganhei aqui? Isso é igual a zero. E isso não precisa de nenhuma explicação. Isso realmente é o meu dado. Beleza? Vamos então entrar no primeiro caso. Aqui e lá. E ver o que eu posso escrever aqui. Tá? Para matar minha prova. O que eu poderia escrever aqui? Sim, a mesma palavra calculamos. E o que eu vou calcular? Vou pegar a mesma coisa. A mais B mais C é igual a... Igual a quê mesmo? A mais B. Não? Como? Mais zero. Eu fiquei aqui, eu tenho esse dado. Ele me permite substituir onde eu vou ver C por zero, onde eu vou ver zero para C. Então aqui é mais zero. E agora vai ser isso igual a quê? Mas, então aqui seria a hipótese do meu caso. E aqui seria A1. Ok? E agora eu não consegui chegar até a terceira coisa. Eu não preciso forçar a minha cabeça muito, não é que quero impressionar alguém. Vou deixar lá, pegar outro lado, talvez consiga achar no mesmo caso. Então isso seria A mais B mais C igual a quê? A mais B mais zero. Aqui, de novo, é a hipótese do meu caso. E... Como? Vamos voltar nessa... Me perguntem em 2 minutos, tá? Vamos terminar aqui. Igual a quê? A mais B é porque alguém focou aqui, muito bem, e falou coisa mais zero igual coisa, e isso foi a A1. E agora estou feliz porque eu peguei o lado esquerdo, cheguei num canto, peguei o lado direito, cheguei no mesmo canto. Então é óbvio que esses dois lados só podem ser iguais. Ou seja, o que eu consegui fazer? Matar aqui o túmulo dele. Perfeito, esse monstro matou. Morreu. Morreu, não matou. Bem, agora, detalhe, 2 detalhes. Quero voltar na observação do André também. Se eu quiser impressionar muito meus amigos, supondo que eles impressionam com essas coisas bestas, eu poderia falar, não, eu vou conseguir realmente chegar num lado ou no outro, vou roubar e fazer tudo isso lá no meu rascunho. Aí eu vou falar depois, vou voltar, espera aí, o A mais B mais C é igual, vou apagar aqui um pouquinho, é igual a A mais B mais zero, certo? E isso igual a A mais B, do mesmo jeito que tinha chegado até aqui. E agora eu vou falar, mas se isso é igual a mais, vou substituir o B na outra direção, que precisa um pouco mais criatividade. Você precisa ter um nariz para cheirar para onde, que substituição você vai fazer aqui. Aí aqui seria B mais zero. E agora isso seria igual a A mais B mais C. O que eu quero enfatizar é que ninguém deveria se impressionar se ver essa resolução contra essa resolução perfeita. E esse passo aqui seria difícil para enxergar, porque envolve uma substituição na direção oposta. Então, e não tem nenhuma vantagem, tá? Se alguém aqui fica impressionado com isso, é problema dele. Mas se alguém quer usar essa coisa, faça um teu rascunho e depois você vai impressionar teu amigo se quiser. Fale. Não, eu sei que não voltei ainda na tua coisa. Vamos voltar, a próxima coisa é a tua. Tirone? Nesse caso, o normal. Qual o normal seria esse, né? Isso, né? Ok. Chegou aí. Precisa de mais alguma conclusão? Tipo... Não, porque literalmente o que você está usando é a propriedade simétrica da igualdade para virar essas duas. E a transitiva, falando que como essa foi igual a essa e essa é igual a essa, então essa é igual a essa. Mas ninguém vai escrever isso. É óbvio, você pega o lado esquerdo, chega a um canto, pega o lado direito, chega no mesmo canto, acabou a prova. Tá tranquilo. E agora, finalmente, para voltar na pergunta de Andrés, eu quero incentivar o mais possível todos vocês não trabalhar nessa forma que Andrés falou, porque nos ajuda a roubar muito.
O que Andrés quis fazer, né? Ele escreveria numa prova escrita, eu tenho certeza, e ficaria muito vermelha essa prova. Ele falaria, vamos ver, cuidado todos, galera, e escrever A mais B mais C, e depois ele queria trabalhar nos dois lados, como ele falou, A mais B mais 0, A mais B mais 0, A mais B, A mais B, sei lá, assim? Qual é o problema? Quem estudou os gabaritos pode adivinhar qual seria o meu comentário aqui? Alguém? Ninguém estudou os gabaritos, desculpa, as correções da prova 0. Eu vi várias coisas, isso, e eu escrevi como comentário reclamando afirmações secas. O que isso quis dizer? O que quis dizer seca? Lendo primeiramente essa coisa não tem nenhuma sintaxe, uma gramática, não faz sentido nenhum. Do nada você afirma essa coisa. Se eu ler a primeira linha, parece que você está afirmando essa coisa. Essa é a coisa que você quer provar. Já você vai me ter numa situação que eu estou olhando a tua coisa com muito suspeito, porque você quer provar uma coisa. Então, já temos um problema aqui, porque aqui parece que você está afirmando algo que não sabemos que é verdade. Aqui também temos problema. A única coisa que parece uma afirmação válida para mim é essa. Mas essa a gente já sabia, né? A mais B igual a mais B. Temos um problema parecido de qual a ordem que você realmente quer chegar. Agora, se você quiser realmente formular de uma maneira dessas, você poderia começar nessa e falar que ela implica isso, só que você vai ter que escrever de uma maneira meio estranha para justificar o que aconteceu no lado esquerdo e o que aconteceu no lado direito, que são coisas diferentes que você está usando, e depois passar para cá, onde aqui, felizmente, pelo menos é a mesma coisa, que eu sei igual a 0. Aí ficaria bem mais difícil você escrever de uma maneira correta tua prova nesse sentido, e já literalmente errado, porque já na primeira afirmação você está afirmando algo que você não sabe se é verdade. Então, cuidado com essa forma de escrita, e você nem ganha muita coisa. A outra coisa que eu provei, que a maneira que eu escrevi era praticamente o mesmo tamanho. Então, não pense que você vai ganhar, economizar coisas trabalhando nos dois lados ao mesmo tempo. Não é apenas Andrés que queria fazer isso. Muitos, nas correções da prova 0, quem apareceu muitas vezes assim, esse tipo de afirmações secas. Esse não é um texto. Como você vai ler isso como uma prova? Demonstração em português. Você vai afirmar isso? Não pode. Aí a ideia é que você queria falar que essa afirmação é equivalente a essa. Provar a partir de uma suposição. Mas tua suposição é o teu próprio alvo. Você não tem o direito de fazer isso. No segundo, você poderia, se muda drasticamente a coisa, se aqui você conseguir provar essas coisas. Por que muda drasticamente? Porque tua primeira linha agora não terminou aqui, mas terminou aqui. E tua primeira linha agora não afirma a coisa que você está tentando provar, afirma apenas que essa coisa é equivalente a essa. E talvez você tenha o direito, ou você pode pelo menos justificar isso. Realmente, essa é equivalente a essa graças a essa coisa que você tem. Mas a velha mais trabalho. E agora essa é equivalente com essa mesmo? Por quê? Porque o lado esquerdo é igual a isso, o lado direito é isso. Mas fica meio complicado para descrever. E também você vai fazer trabalho à toa, porque na verdade você só precisaria esses caminhos aqui. Enfim, obrigado pela pergunta. Era uma desculpa boa para falar sobre escrever texto que gramaticalmente faz sentido, não umas afirmações assim secas, desse jeito. Beleza, voltando na nossa prova, terminamos? Não, a gente matou esse monstro aqui. Tem um monstro vivo para matar. Ideias. O que eu tenho aqui, agora nos meus dados antes aqui dentro, eu tinha ganhado essa coisa como dado. Agora que eu saí desse caso e entrei no outro, eu não tenho mais esse dado, certo? Mas tenho que existe um selinha tal que o Czinho é igual a esse selinha. E agora? Como vou continuar? Espera aí. Substituir o quê? Espera aí, um detalhe. Eu não sei se o C é igual com o S selinha. Eu sei que existe um selinha. Então, literalmente, o que eu preciso dizer? Certo, eu precisaria falar um selinha tal que
C é igual a esse C'. E agora eu realmente ganharia um certo C', nat, junto com a igualdade C é igual a esse C'. Fala. Você já declarou esse C quando você escreve caso C igual a esse C'? Perfeita. A pergunta, se eu não declarar realmente isso, qualquer pessoa que ia escrever, ia ler esse caso, ia entender que um subentendido aqui, logo após, seja C' tal nat. Não seria errado, tá? Estou ficando o que acontece se você ficar muito no pé da letra no teu compilador por trás. Então, realmente, assim que você vai escrever essa, cuidado, esse alguma é importantíssimo aqui. Não, a gente ia entender o que eu estou dizendo, que para algum C, vamos chamar esse inteiro de C' mesmo, C', ok? Mas, como vou continuar agora? Ainda bem que eu tenho esse dado aqui, certo? Meus dados agora são esses. E agora? Substituir, calculamos, certo? Agora, se eu calcular, o que eu vou descobrir aqui? Vou apagar tudo isso. Eu vou ficar calculando. Beleza. Vou ficar calculando aqui. Certo. Aqui, tá. A mais B é tudo isso mais C igual a. Bora? Esse é A. Então, isso seria A mais B mais sucessor de C', ok? Por causa da minha hipótese no meu caso, que estou aqui. Ok? E agora? Eu posso usar a A2, certo? Eu posso tirar esse sucessorzinho para fora, perfeito. Sucessor de A mais B mais C', ok? Agora estou feliz porque estou progressando. Só que aqui não dá para continuar, não quero impressionar ninguém. Vou voltar no outro lado, porque tenho umas más notícias. Esse seria igual a quê? Bora. Perfeito. Isso seria igual a... Perfeito. Agora posso fazer mais um passo do que antes. E agora não dá para fazer mais. E não é a mesma coisa. Faz sentido? Ok, ou seja, eu peguei o lado esquerdo, cheguei aqui, peguei o lado direito, cheguei aqui. Vamos ver quais são os dois lados que eu tenho chegado meio decepcionado já. O A mais B mais C'. Quero provar, não sei se é verdade, quero provar se ele é igual ao sucessor de A mais B mais C'. E o que acontece aqui basta, concordamos, como os dois são sucessores de coisa, basta perguntar se essa coisa aqui é igual com essa. Concordamos? Ou seja, tá certo? Tá. Não tá certo? Okay. Ou seja, meu alvo agora é quem? Não é mais isso. Ou seja, eu posso falar aí, basta provar essa coisa. A mais B. Ok? Mas um segundo. Nesse momento eu posso falar o seguinte. Não tenho como provar isso. Ou será que eu posso continuar? Espera aí, recursiva. Sim, isso é onde a gente quer chegar. Literalmente eu posso fazer uma coisa, pegar dois casos aqui. Quais são os dois casos que eu posso pegar? Se o C' for 0 e se o C' for igual ao sucessor de C bis'. Espero que concordamos que esse caso vai acabar sendo igualíssimo com outro caso, ou seja, esse caso eu vou conseguir matar de boas. Mas eu tenho ainda esse monstro para matar, e se eu fizer os cálculos aqui, eu vou acabar com essa coisa, vou acabar me perguntando essa coisa, e o meu novo alvo vai ganhar uma linha.
E espero que, óbvio, que não tenho como provar isso. Segundo essas coisas, sempre vou precisar pegar casos, sempre o primeiro caso vai dar certo, e sempre o segundo caso vai gerar um monstro que não vou ter condições de matar. Alguém falou, será que vamos fazer uma prova recursiva, qualquer coisa que isso significa? E realmente, a gente precisa, primeiramente, visualizar por que faria sentido falar depois de uns pontinhos vai dar certo. A ideia é que cada vez que a gente abre e mata um monstro, esse segundo argumento aqui está perdendo um sucessor. Agora, não importa quão grande foi esse Czinho lá, ele tem uma quantidade finita de sucessores, certo? Então, cada vez que você realmente mata o caso esquerdo e aparece um monstro, esse monstro tem um Czinho menor. Então, a ideia é que realmente isso não vai acabar sendo um processo infinito, mas eu não posso falar aqui, e por aí vai, e esperar que isso é uma prova formal. E minha prova formal não pode ter um tamanho diferente. A minha prova formal vai ter um certo tamanho e não pode ficar arbitrariamente grande. Então, precisamos aqui achar uma nova técnica que sempre chega junta com uma definição recursiva. E a gente vai discutir um pouco o que nos permite fazer provas por indução, que é a técnica que a gente precisa usar agora. O que é especial que tem os naturais, no final das contas? Porque a gente faz recursão aos naturais, a gente não faz recursão para todo x. E a gente vai descobrir que, na verdade, a chave no que está acontecendo nos naturais que nos permite usar indução é que eles têm essa definição que a gente escreveu por aqui antes, recursiva mesmo. Tem dois casos para um NAT, ou ele é zero ou é sucessor de NAT. Então, isso vai nos permitir fazer uma indução. A indução, no final das contas, parece o quê? Parece uma prova por casos, só que a indução, em vez de falar, você tem esses dois novos dados aqui, nesse caso aqui, ela está nos dando de graça mais um dado que vai ser suficiente para matar esse alvo aqui diretamente, sem ficar abrindo mais. E a gente chama esse dado de hipótese indutiva. Então, a ideia é, quando você vai aplicar indução, a gente vai discutir isso na próxima aula, mas a ideia é que, quando você separa em casos, se você está percebendo que o segundo caso não é suficiente teu dado para matar teu alvo, e te ajudaria a saber tua própria afirmação para esse subcaso, que seria a hipótese indutiva, nesse momento, realmente você vai fazer indução, sei lá o quê. Faz sentido? Agora, ainda a gente realmente não provou nada por indução. E a gente vai voltar ver o que realmente qual realmente é o efeito da indução, porque eu sei que cada um aqui pegou um jeito meio estranho, meio talvez informal ou diferente de o que realmente é indução. Precisamos ver exatamente, formalmente, qual é o feito que tem essa palavra, esse feitiço de vou fazer indução no N, sei lá o que, e ver exatamente como esse muda nosso estado aqui, nessa maneira que está trabalhando. Pergunta? Nesse exemplo que você fez, você escolheu trabalhar no C. Certo? Perfeita pergunta, obrigado por perguntar. A ideia é, por que escolhi o C aqui para separar em casos? Alguém poderia escolher o A. Só que, em momento nenhum, aqui no meu primeiro cálculo, eu falei, tomara que eu sabia se o A tinha forma zero ou sucessor de coisa. O que eu queria saber realmente foi se o Czinho tinha forma zero ou sucessor de coisa. Por que o Czinho? Porque minha definição aqui foi recursiva no segundo argumento. Ou seja, para saber se eu vou usar essa ou essa, eu sequer vou olhar no primeiro argumento, eu preciso saber se o meu segundo argumento tem a forma de zero ou de sucessor de coisa. E se eu olhar o meu primeiro cálculo que tinha essa forma aqui, a primeira coisa que eu queria me perguntar, eu vou perceber que o Czinho, em qualquer momento que ele aparece na segunda posição. Então me ajudaria bastante saber sobre esse cara aqui, se ele é da forma zero ou sucessor de zero. Se eu tivesse escolhido o A, eu não andaria para lugar nenhum. Se eu tivesse escolhido o B, eu andaria... Desculpa, não, está errado aqui. É assim. Se eu tivesse escolhido o B, eu andaria no lado esquerdo, porque o Bzinho aparece no lado direito aqui dentro, mas eu não andaria no lado direito, porque o Bzinho aparece no lado errado aqui. Então, por isso escolhi o C. Obrigado pela pergunta.
É muito importante isso, porque ela apareceu sempre no lugar onde eu fiz a recursão na minha definição. Bem, paramos aqui. Vou botar bastante coisas para definir operações. O fômulo já do capítulo é importantíssimo para terminar. Bem.